Olá, bem-vindos a mais uma sessão da Expand IT no Building the Future. Marcamos novamente presença este ano no evento organizado pela Microsoft e desta feita para vos falarmos de estratégias digitais num mundo pós-pandemia. O meu nome é Sérgio Viana, sou um dos partners da Expand IT, sou também o responsável pelas unidades de Digital Experience e de User Experience e comigo, como sempre, nestas andanças tenho a Filipa Moreno, que tem o papel de evangelista e que é a pessoa principal a fazer todo o trabalho de pesquisa e de recolha de informação que depois derivam nos estudos, cujas conclusões vamos partilhar em sessões como a de hoje aqui convosco. Sem mais demoras, eu acho que dizermos que o mundo mudou hoje em dia é um bocadinho lugar comum, não é? Se nós olharmos há 2 anos atrás aquilo que era o nosso estilo de vida e a forma como fazíamos um conjunto de coisas, efetivamente, hoje vivemos numa realidade bastante diferente. E embora víssemos que já havia algumas tendências que estavam a ser, de alguma forma, adotadas ou aceleradas por algumas questões a nível mundial, a verdade é que a pandemia veio acelerar muitas dessas tendências e criou, por um lado, desafios e, por outro, oportunidades com os quais agora todos nós temos que viver, quer enquanto indivíduos, quer enquanto empresas. O tema do trabalho é claramente um dos tópicos mais importantes de toda esta mudança. Se olharmos para a nossa realidade há cerca de 2 anos atrás, embora houvessem algumas empresas que privilegiavam modelos de trabalho flexíveis, modelos de trabalho híbrido, tal como nós, na Expand já o fazíamos desde 2003, com escritórios espalhados pelo país todo e até fora do país. Portanto, para nós, trabalhar remotamente e focado nos resultados e de maneira distribuída já era normal. A verdade é que na esmagadora maioria das organizações isso não era possível de fazer. Por diferentes razões, poucas delas tecnológicas, para vos ser franco, e prova disso foi que quando nos vimos abraços com uma situação em que tivemos efetivamente que mudar a forma como trabalhávamos e para todos aqueles setores, com exceção de alguns que não o podiam fazer, passámos todos a trabalhar em casa, efetivamente se viu que num prazo de algumas semanas a tecnologia permitiu que tudo isso fosse possível. Todas as pessoas conseguiam fazer, ou uma boa parte das pessoas, não todas, mas uma boa parte das pessoas conseguiam fazer as suas tarefas em casa e lidar com uma nova realidade, uma nova forma de estar e de trabalhar, que se por um lado permitiu que as empresas não parassem, por outro lado também criou alguns desafios, nomeadamente até ao nível da saúde mental, porque acumulado com tudo o que o que se estava a passar lá fora, a verdade é que de repente tivemos que aprender a viver em casa com novos padrões de comportamento, a separar aquilo que era o nosso tempo de trabalho do tempo pessoal, muitas vezes partilhando o mesmo espaço. Tudo isto impactou na forma como nós, consumidores, nos comportávamos, por razões óbvias, não é? Tivemos uma altura no início em que nem sequer saíamos de casa e esse não sair de casa teve um impacto brutal em tudo o que eram infraestruturas, tudo o que eram lojas. Se nós olhássemos para fotografias e para vídeos feitos por drones naquela altura, parecia que estávamos quase a ver cidades palco de um apocalipse zombie, porque as cidades estavam completamente vazias. A verdade é que este vazio nas cidades em si, por completo, foi apenas temporário, mas há um conjunto de coisas que efetivamente vieram para ficar e que ainda hoje cá estão. Não estamos numa fase de pós-pandemia ainda, havemos de entrar, algures no tempo, numa fase mais endémica, mas a verdade é que há várias mudanças de comportamento que vieram para ficar. E vieram para ficar porque efetivamente muitas pessoas perceberam, e muitas empresas, que há um conjunto de vantagens associadas à questão do trabalho remoto. E essas vantagens vão ser claramente um alvo de algumas abordagens, de modelos de trabalho, até de algumas reivindicações, principalmente por pessoas em setores muito dinâmicos e que podem efetivamente trabalhar em qualquer lado, o que ficou agora visível e provado nestes últimos quase 2 anos. A verdade é que isso vai ter impacto na forma como as cidades estão organizadas. As cidades estavam organizadas e estão para lidar com o fluxo de pessoas que a elas se dirigem por diferentes razões, nomeadamente por viagens para um escritório, para um sítio de trabalho e depois o seu regresso a casa. E hoje vamos ter, ou depois desta fase, vamos ter uma realidade bastante diferente, com uma série de pessoas que abandonaram as cidades e que passaram a viver noutro tipo de localizações, os arredores das cidades, o interior, porque viram que efetivamente o seu trabalho era passível de ser realizado fora dos grandes centros urbanos. Tudo isto vai contribuir para uma redução da densidade populacional a nível das cidades, não é uma novidade, há 100 anos atrás, quando tivemos outra situação semelhante, a mesma coisa se verificou, mas também vai contribuir para uma maior divisão, em particular, do poder de compra
o que por sua vez vai criar uma maior necessidade nos sítios por onde as pessoas agora passaram a viver de um conjunto de serviços e de um conjunto de infraestruturas que porventura podem não existir até agora. E isto é algo com que os vários setores vão ter que lidar. Claro que todas estas situações têm também impacto no transporte, não só a carga nos transportes reduziu muito, aquilo que antes eram períodos e horas de ponta, não sabemos o que vão ser no futuro quando toda a poeira assentar. Viagens de avião que tinham uma grande relevância em todo o setor, durante boa parte destes 2 anos estavam completamente proibidas. Começamos agora a ver algum recuperar do setor, mas a verdade é que efetivamente se percebeu também que nem tudo, com exceção da vertente relacional, que essa é inegavelmente favorecida por uma presença presencial, passa a expressão, mas tudo o que se fazia de antes e que obrigava a uma viagem, se calhar se olharmos à data de hoje, por diferentes razões podemos fazê-lo em parte remotamente. Isto vê-se em hábitos de comportamento que nós conseguimos verificar até nas nossas empresas, à data de hoje, em situações tão simples como as pessoas que antes vinham para o escritório todos os dias e que comparavam essa vinda para o escritório e os subsequentes gastos em gasolina, em parquímetros, em portagem, com um passe de transportes públicos, e se à data de hoje vierem 4 ou 5 dias para o escritório, se calhar compensa mais virem no seu próprio veículo à hora que assim o entenderem, fugindo às horas de trânsito, sem necessidade de comprar um passe. E tudo isto vai ter impacto em coisas tão simples como o planeamento, ou tão complexas como o planeamento dos transportes públicos, ou quantos lugares de garagem é que uma empresa terá que ter para rodar entre as pessoas que vêm ao escritório com alguma regularidade. O setor da educação era um setor muito agarrado a metodologias antigas, embora já houvessem algumas escolas que estavam a ter iniciativas digitais para dotar as crianças, em particular, de algumas capacidades que elas muitas vezes já tinham em casa, pelos equipamentos que usavam, mas do dia para a noite, efetivamente, teve que haver uma mudança muito significativa e uma disrupção brutal que levou a que todas as escolas hoje tenham que estar preparadas para lidar com uma situação em que não seja possível uma presença na sala, seja de uma pessoa, de uma turma ou de uma escola inteira. E isto foi claramente algo que criou uma disrupção muito significativa, com tudo o que tem depois de impacto, obviamente, não só nas crianças, mas também para as pessoas que estão na escola e para os pais, não é? Portanto, com todos os impactos que acumulam face a todos aqueles que já falámos até agora. E por fim, mas não menos importante, todos nós acabámos por experienciar um conjunto de coisas de maneira diferente. Ficou claro para todos que, embora um conjunto de tecnologias já cá estivessem e não estivessem massificadas, elas foram a resposta para algumas situações em que efetivamente nos vimos privados de nos deslocar a sítios. E apesar disto daqui a amanhã não se verificar, já todos passámos a saber que há uma outra abordagem, há uma outra forma de fazer as coisas. O exemplo da esquerda é um exemplo de uma visita virtual a um museu através de equipamentos de realidade virtual e do lado direito temos um exemplo de uma festa virtual por Zoom em que cada pessoa poderia assumir uma determinada personagem e divertir-se da forma que no limite naquela altura era possível, mas que agora ficou clara para toda a gente que também poderá ter um lugar no futuro que se avizinha, mas não seja combinando todos este tipo de experiências físicas com as digitais, ok? Por isso mesmo, dizer novamente que o mundo mudou, em particular ao longo destes últimos 2 anos, sabe a pouco, parece que não espelha todas as mudanças que acabaram por acontecer e o impacto que isso tem em nós, enquanto consumidores, enquanto clientes, e depois, obviamente, o impacto que terá que ter em todas as marcas que se relacionam connosco. Nós, enquanto Expand IT, desde sempre que tivemos um foco no desenvolvimento de soluções digitais para irem de encontro a estes problemas. O nosso foco e o DNA da empresa sempre passou pelo expertise tecnológico, por nos focarmos nas tecnologias em que acreditamos e por depois desenvolver soluções com base nessas mesmas tecnologias. Portanto, a parte de delivery desta frase que vem aqui no slide, a verdade é que cada vez mais, com o passar do tempo, se nós queremos ter algo a dizer e acrescentar valor ao nível das experiências digitais, temos que nos focar também na parte da visão, na parte do sonho, que é a parte esquerda, a primeira parte desta frase que aqui temos. Esta visão de Dream and Deliver, na prática, espelha uma vontade que nós temos de contribuir de uma forma diferente e não apenas tecnológica para o início da conversa, olhando para situações como tendências, desafios, oportunidades e depois sim apresentando a nossa visão para aquilo que podem ser as soluções que dão resposta a alguns destes problemas.
E é por isso mesmo que criámos o Expand IT Insights, é uma iniciativa da qual a Filipa vos vai falar um bocadinho mais, mas que foca essencialmente uma parte agnóstica à tecnologia de toda esta conversa e que tem relação exatamente com tudo o que são tendências, desafios e oportunidades do mercado e a nossa visão para que de uma forma uma vez mais, independente da tecnologia, nós consigamos oferecer respostas que vão de encontro àquilo que o mercado nos pede. Sem mais demoras, passo então a palavra à Filipa, que vos vai falar um bocadinho desta abordagem da Expand IT em relação a estes relatórios e estes estudos de mercado. Filipa? Obrigada, Sérgio. Então, pegando precisamente naquilo que o Sérgio nos falou, portanto, este Expand IT Insight surge precisamente da necessidade de nós termos aqui uma conversa de reflexão, no fundo, a reflexão daquilo que são as tendências e os desafios de diferentes indústrias. E um dos primeiros estudos que nós fizemos, uma das primeiras indústrias que nós estudámos foi precisamente a da indústria seguradora, onde refletimos sobre o futuro desta indústria em experiências mobile. Portanto, este estudo já foi feito em 2019, portanto, num mundo, aliás, em 2020, peço desculpa, portanto, já refletia um pouco os desafios de um mundo pós-pandémico. E em 2021, portanto, no ano passado, lançámos 2 estudos diferentes. O primeiro, onde focámos a indústria da banca, precisamente para endereçar especificamente quais seriam as alterações dos desafios, as tendências novas que surgiram e as oportunidades também que surgiram depois de termos passado quase 2 anos a enfrentar uma pandemia e que no fundo ainda estamos a enfrentar. E mais recentemente, portanto em novembro do ano passado, estudámos e lançámos o estudo aqui da indústria do retalho, que no fundo pretende também refletir sobre como é que será o futuro, como é que podemos imaginar uma realidade híbrida onde portanto, o físico se mistura e se confunde até com o digital. O que é que nós quisemos então também trazer aqui? Fundo de nós pensarmos então numa estratégia digital que seja resiliente e que esteja preparada o suficiente para enfrentar todas estas mudanças no mercado, seja fruto de alterações externas ou alterações internas das próprias indústrias. Existiu aqui um conjunto de desafios que, quando olhamos individualmente para uma indústria, como por exemplo o caso da indústria seguradora, vemos que há aqui um conjunto muito específico de desafios, mas quando olhamos para o todo, portanto, quando olhamos para estas 3 indústrias, na generalidade conseguimos perceber que existem vários pontos onde estas indústrias se tocam e é precisamente estes pontos que devemos endereçar quando estamos a construir uma estratégia, não é? Porque no fundo o que nós vemos aqui, e se vocês repararem na informação que nós temos no slide, a questão do comportamento do consumidor é um desafio porque efetivamente foi uma das áreas que sofreram mais alterações, como o Sérgio dizia há pouco, tudo na nossa vida mudou, portanto a forma como nós nos comportamos, como nós nos transportamos, como nós compramos coisas e como interagimos com as marcas mudou como fruto da pandemia e portanto este é um tema que surge em todas as indústrias que temos vindo a estudar, precisamente porque é um desafio estar a acompanhar todas estas mudanças de seguida. Temos outros temas que também saltam aqui à vista, como por exemplo o caso da cibersegurança, que são precisamente preocupações tanto na indústria seguradora como na indústria da banca. Sabemos que cada vez mais ataques de malware existem e, portanto, estes são temas que, no fundo, saem à vista e que é necessário endereçar. Depois, só fazer a nota que, apesar de termos aqui alguns temas que não encontramos em todas as indústrias, é necessariamente, ou tem que ver necessariamente porque as circunstâncias ou o contexto da altura em que nós estudámos esta indústria em particular fez com que esse tema não surgisse, o que não quer dizer que agora, se olharmos à luz das alterações que temos vindo a viver e a experienciar neste mundo pós-pandémico, não quer dizer que esses temas agora não surgissem. Estou, por exemplo, a falar de temas como a conveniência, tanto na indústria da banca e na insurance, que na altura em que os estudos não foram escritos e foram lançados, foram temas que não surgiram, mas que podiam perfeitamente hoje em dia estar também mencionados neste estudo.
Ora bem, falando então um bocadinho de tendências, temos aqui vários temas que são comuns a qualquer das indústrias estudadas. Queria só aqui fazer a ressalva que, por exemplo, os temas que saltam mais à vista e que são transversais completamente às indústrias que falamos são a personalização, a automatização e a sustentabilidade. Nós vamos depois, mais à frente, o Sérgio vai-nos falar um bocadinho também destes temas e como é que nós podemos implementar estes valores na construção da nossa estratégia digital, neste tal mundo pós-pandémico, com os desafios que isso traz, mas vemos claramente que a personalização e a automatização e a sustentabilidade são temas que são completamente transversais a qualquer indústria que falamos. E não está aqui, mas, por exemplo, são tendências que poderiam também estar revistas ou mencionadas noutras indústrias que ainda não estudámos, como, por exemplo, a indústria, o setor do turismo, onde todos estes valores se encaixariam na perfeição. Por último, em termos de oportunidades, também vemos claramente que existem aqui temas que são passíveis de serem transportados de indústria para indústria e não estão circunscritos a uma realidade específica. Temos novamente a questão da automatização, portanto, a automação de processos e transportar processos manuais para uma realidade mais digital. E outros temas como a questão dos dados, a forma como é que as diferentes empresas de qualquer destas indústrias que nós estudamos, como é que elas podem então começar a analisar a informação e traduzi-la em insights poderosos. Mas, no final do dia, estes temas comuns que vos falei aqui, portanto, a personalização, a automatização, a sustentabilidade, até a própria análise de como é que o comportamento do consumidor mudou e como é que as empresas se podem tornar ainda mais digitais para estarem preparadas para atuar num mercado que está consistentemente a mudar, não interessa se nós não construirmos as nossas estratégias, os nossos produtos a pensar precisamente nas pessoas ou nos consumidores para quem nós estamos a construir esses produtos e essas estratégias, porque no fundo aquilo que importa é tirar partido destes valores, mas sempre com o consumidor em mente e como propósito de qualquer estratégia que nós façamos. O Sérgio, antes de finalizarmos aqui a nossa apresentação, vai-nos falar um pouco sobre como é que então nós podemos implementar ou construir projetos e tirando partido de todos estes temas que nós falámos aqui agora. Sérgio. Obrigado. Bem, aqui a ideia é, e pegando naquilo que a Filipa dizia, a ideia é pensarmos que nós, enquanto clientes, estamos no centro e devemos estar no centro das estratégias de várias indústrias. Não só estas três que aqui vos trazemos, estas trazemos com conhecimento de causa, mas claramente pegar aqui alguns exemplos que são aplicáveis a diferentes indústrias e a diferentes situações. Primeiro, o tema da personalização não é novo. Eu não vou bater todos os pontos que estão no slide, mas vamos falar um bocadinho sobre eles. A personalização como um resultado prático de toda a informação que é, na prática, recolhida pelas diferentes marcas e que depois me é dada de volta já devidamente trabalhada de maneira a customizar a forma como a marca se relaciona comigo. Esta personalização deve ser feita independentemente dos canais, não deve ser uma personalização apenas no canal do digital, mas também uma personalização feita nos canais físicos. Há um potencial tremendo para fazer uma série de experiências inovadoras personalizadas que tirem partido destes dois meios. Portanto, cada touchpoint vai ter características específicas e nós devemos tirar partido efetivamente dessas mesmas características. O tema da automação não é um tema recente, mas esta automação bem feita internamente pode ter muito impacto, quer ao nível de processos internos, quer ao nível de percepção externa e de serviço externo, ou seja, perceber que tipo de processos é que existem à data de hoje, que tipo de tecnologias é que nós podemos tirar partido, como é que podemos, se calhar, fazer alguma reengenharia de processos para preparar esses mesmos processos para serem de alguma forma digitalizados e depois começar, se calhar com 1 ou 2 ou 3 e construir em cima disso para ir entregando valor rapidamente e ir iterando em cima daquilo que estamos a entregar sem estar à espera de um projeto enorme de automação. Por fim, se libertarmos as pessoas para elas fazerem tarefas onde possam acrescentar mais valor, essa também vai ser claramente uma melhoria. O tópico da sustentabilidade é um tópico quente, cada vez mais os clientes querem estar informados sobre o impacto que tem do ponto de vista de pegada de carbono e não só temos a obrigação enquanto parceiros de marcas e enquanto marcas de oferecer mais informação e mais serviços orientados a este tema da sustentabilidade.
As expectativas mudaram, claramente, como já falámos, as marcas têm que entender que efetivamente o mundo mudou e felizmente algumas já estão a ter iniciativas que vão muito nesse sentido, aliás, têm que perceber como é que podem agora interagir com os clientes nesta nova realidade e uma vez mais iterar. Entregar uma solução, medir e entregar com melhorias. No final do dia podemos todos achar que sabemos que estamos a fazer a melhor solução, mas a verdade é que são as pessoas que vão utilizá-la que depois nos vão dizer direta ou indiretamente, se ela vai de encontro àquilo que elas procuram. Por isso, preparem-se para ser rápidos na reação, porque cada vez mais nós perdemos, no bom sentido, a paciência. Estamos cada vez mais exigentes do ponto de vista de rapidez. E por fim, tudo isto nos leva ao tópico da digitalização. O tópico dos canais digitais já não é novo, cada vez mais o que ganha uma dimensão grande é uma abordagem phygital, uma abordagem que o digital e o físico se confundem e as marcas têm a capacidade para criar ecossistemas completos de experiência interligados com várias indústrias, dos quais eu, enquanto utilizador, posso tirar parte. Isto é um desafio muito significativo, é algo que a nível mundial vemos muito mais hoje em dia na China, por exemplo, com uma série de grandes players a terem este tipo de abordagem e que claramente podemos tirar algumas lições para puxar para o nosso lado e entregar melhores experiências. A Expand IT é focada em tecnologia, mas no final do dia as soluções são feitas para pessoas. Eu acho que esta quote do Steve Jobs acaba por englobar tudo aquilo que nós quisermos dizer-vos hoje. Não dá tempo para falarmos sobre tudo, portanto fica o desafio para nos contactarem, para nos abordarem se quiserem ir mais a fundo sobre algum destes tópicos. Não nos encontramos ainda, desta vez fisicamente, pelo recinto do Building the Future, mas certamente teremos a oportunidade de vos ver em breve. Muito obrigado e um bom resto de evento.